Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar aqui a falar sobre essa expressão que se chama ai, porque ela aparece em alguns textos das Escrituras e hoje eu vou falar sobre mais um deles. E esse texto que eu vou falar hoje vai falar especificamente sobre os perversos. Sim, porque nesse mundo existem muitas pessoas perversas. E, baseado nisso, eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas com má índole que cometem perversões existem hoje na face da Terra? A resposta dessa pergunta, com certeza, já passa dos bilhões de pessoas, que representam praticamente a maioria da população das pessoas que vivem hoje na face da Terra. São pessoas perversas, que praticam perversões das mais variadas possíveis. E isso faz com que o mundo esteja sofrendo as más consequências dessas práticas de homens perversos, homens ímpios, homens iníquos, homens maus, que fazem essas coisas, essas perversões, deliberadamente, de propósito. Eles fazem isso intencionalmente. E isso afeta milhares de pessoas. Milhares de pessoas são vítimas dessas práticas feitas por homens perversos hoje em dia. Então, mas isso vai ficar por isso mesmo? As pessoas perversas vão fazer isso e elas não vão receber nenhum castigo, nenhuma punição? É claro que não. Porque nenhuma delas pode chegar ao ponto de dizer que o Senhor Deus não está vendo o que elas estão fazendo. Nenhuma delas pode chegar ao ponto de pensar que Deus não faz caso dessas coisas perversas que eles estão fazendo com as pessoas. Se eles pensam assim, eles estão totalmente enganados, estão se auto-enganando. E por eles estarem se auto-enganando, eles acham que não sofrerão punição alguma, ficarão impunes. Mas esse é o erro, esse é o engano do qual eles estão se enganando. Então, é necessário dizer que eles não podem mais ficar enganados. Pelo contrário, eles têm que estar conscientizados plenamente de que tudo aquilo que eles fizerem, eles vão colher. Tudo aquilo que os homens perversos hoje estão fazendo contra alguém, contra a humanidade, contra quem quer que seja, eles irão colher o mal que eles semeiam. Eles colherão em suas próprias vidas, cada um. Isso significa que eles irão sofrer punições. O mal que eles semeiam vai vir contra eles mesmos. Eles serão vítimas desse próprio mal que eles semearam. Isso é uma realidade, é um fato literal que acontece de geração em geração até o fim dos tempos. É assim que acontece. E para provar que é isso que acontece, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que vai falar a respeito disso, para que você entenda depois, quando eu ler o texto que começa com a expressão ai, que não está nesse texto aqui agora, que eu vou ler agora. Esse texto que eu vou ler aqui agora está na Epístola de Paulo aos Gálatas. Mas o texto que eu quero ler, que começa com a expressão ai, está no livro do profeta Isaías. Esse eu vou ler daqui a pouco, para complementar o que vai ser falado aqui hoje. Então, o texto aqui da Epístola de Paulo aos Gálatas está escrito assim, de forma muito bem clara. Não vos enganeis. Você não pode se enganar. Eu não posso me enganar. Ninguém pode se enganar. Todos têm que se conscientizar de que não podem se enganar em tempo algum. Não vos enganeis. De Deus não se zomba.
de Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro, Deus eterno, Deus todo-poderoso, o Deus que nos criou, o Deus nos deu vida, respiração e tudo mais, desse Deus não se zomba em tempo algum. Não se zomba. Mesmo que alguns estejam zombando dele hoje, mesmo que homens perversos estejam zombando dele hoje, dizendo que o Senhor não vê e não faz caso do que está acontecendo, muitos dizem isso, mas de Deus não se zomba. Por que de Deus não se zomba? Ele responde essa pergunta. Então eu vou ler aqui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Todos os homens hoje que estão semeando coisas nesse mundo hoje, seja lá o que for, violência, pedofilia, criminalidade, tráfico de drogas, prostituição, corrupção e várias outras coisas más e erradas que estão sendo semeadas dia após dia, há milênios e milênios. Tudo isso as pessoas que semeiam colherão. Ou seja, elas serão afetadas pelo próprio mal que semearam. Esse mal que semearam virá contra elas, vai arruiná-las, vai destruí-las. É assim que acontece. Porque de Deus não se zomba. É hora de se conscientizar disso. Parece que a humanidade perdeu essa noção de quem é Deus. Perdeu a noção da justiça de Deus. Perdeu a noção de que Deus é o Deus das vinganças. É o Deus que retribui. É o Deus que não deixa essas coisas por assim. Ele não deixa essas coisas por isso mesmo. Pelo contrário, para essas pessoas, Deus faz com que o mal que elas semearam se volte contra elas mesmas. Essa é a realidade. Então, o texto aqui é muito bem claro. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, hoje, está acontecendo isso. Aquilo que alguém semeou há alguns anos atrás, estamos colhendo agora. E aquilo que está sendo semeado hoje, alguém vai colher no futuro. Então, isso sempre vai acontecer. Porque de Deus não se zomba. As pessoas pensam que podem zombar de Deus e ficar por isso mesmo. Como se Deus fosse um ser inerte, um banana, um pedaço de papel sujo, que alguém pode zombar dele, assim, intencionalmente, sem que da parte dele não venha uma reação. Pelo contrário, quando ele resplandecer como Deus das vinganças, aí sim é que as pessoas vão tremer diante dele, porque ele age dessa forma. Ele não deixa isso assim, não. Não pense que ele vai deixar isso assim. Pelo contrário, ele vai agir para punir os homens perversos. Por isso que está escrito: ai contra os perversos. Esse ai significa uma punição severa da parte de Deus para esses homens perversos que zombaram de Deus ao longo da história. Pode aguardar que isso vai acontecer. É o que está escrito. Vai acontecer isso aí. Então agora eu vou ler aqui o texto que fala sobre ai do perverso. Ai do perverso. Esse texto está aqui, como eu já falei, no livro do profeta Isaías. Esse texto aqui vai colaborar com o texto que eu li na Epístola de Paulo aos Gálatas. Então, o texto de Isaías diz assim: ai do perverso, é uma exclamação, ai do perverso, mal lhe irá. Então, para todo perverso, mal lhe irá. O mal irá ao encontro do perverso, o mal que ele semeou.
irá contra ele mesmo e vai o destruir, e vai o afetar, e vai trazer ruína e perdição para ele mesmo. Essa é a realidade. É isso que essa expressão significa. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Então, o perverso, ele não vai fazer essas coisas perversas e isso vai ficar por isso mesmo. Pelo contrário, ele receberá a paga do que as suas próprias mãos fizeram. Fizeram coisas perversas contra muitas pessoas, principalmente. Muitas coisas contra a humanidade, contra a criação que Deus criou. Zombar de Deus não é bom negócio para ninguém. Por isso ninguém pode se enganar, porque de Deus não se zomba. As pessoas que com suas próprias mãos praticam mal contra alguém, semeiam mal contra alguém, essas pessoas receberão a sua paga, o seu salário, a sua retribuição justa, digna e severa da parte de Deus. É assim que vai acontecer. Essa expressão, ai do perverso, mal lhe irá, é o que está acontecendo hoje. Aconteceu no passado e vai continuar acontecendo até o fim dos tempos. Isso é uma realidade que de geração em geração acontece com as pessoas, com os perversos, que praticam perversidades, que detêm a verdade pela injustiça, que praticam males, corrupções, pedofilia, mortes, guerras, assassinatos, miséria, fome e várias coisas que, por conta da sua própria perversidade, é semeada por eles mesmos. É assim que acontece. Então, essas pessoas não ficarão impunes no dia do juízo. E até mesmo antes disso, elas vão receber punições. Elas vão receber em si mesmas a merecida punição do seu erro, por terem zombado de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, que a maioria não conhece, a maioria não crê mais, a maioria das pessoas hoje só é amiga dos prazeres e não é mais amiga de Deus. Infelizmente chegou a esse ponto a humanidade. Até isso eles estão semeando contra eles mesmos. Então, ai do perverso, mal lhe irá. O mal vai alcançá-los. O mal que eles semearam vai se virar contra eles mesmos. Eles serão destruídos pelo próprio mal que semearam. Essa é a sentença. É isso que acontece com essas pessoas que zombam de Deus, com esses homens perversos, ímpios, homens iníquos, homens que renegaram, abandonaram o soberano Senhor que os criou, que lhes deu vida, respiração e tudo mais. Esses homens que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador, esses homens estão zombando de Deus. E eles vão receber a paga do que as suas próprias mãos fizeram. Mãos cheias de sangue, que derramaram sangue inocente, que prejudicaram alguém. Homens cheios de dolo e má índole, praticando males com intenções deliberadas para trazer mais consequências para as pessoas e para toda a criação que existe nesse mundo. Tudo está sendo afetado por aquilo que esses homens perversos fizeram com suas próprias mãos, semeando esse mal que vai se voltando contra eles mesmos. A humanidade está sendo consumida por isso. A humanidade está sendo corroída como um câncer por causa desses homens perversos que fizeram essas coisas. Mas ai deles, ai do homem perverso, mal lhe irá. O mal vai alcançar vocês. Essa é a justa punição, é o justo salário que essas pessoas recebem por ter feito essas coisas erradas que Deus não tolera em tempo algum. Então, essa é a verdade. O que eu quis falar hoje a respeito disso é isso.
É muito claro e simples e vai acontecer com todos. Eu espero que o que foi dito aqui sirva para esclarecimento, para tirar as dúvidas de alguém, para conscientizar as pessoas que de Deus não se zomba. E essas pessoas que fazem esse mal receberão o seu salário, receberão a paga do mal que fizeram, com certeza. Deus vai fazer isso acontecer, porque é isso que está escrito. E ninguém vai poder mudar isso. Essa é uma sentença já pronunciada pelo Senhor, vai acontecer com as pessoas. Então essa é a mensagem de hoje, para que as pessoas entendam essa questão. Essa mensagem de hoje foi com esse objetivo. E eu agradeço a Deus por eu estar falando isso aqui, para que muitas pessoas possam ouvir essa verdade séria. Eu espero que todos possam entender isso de uma vez por todas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.